Boa tarde, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Estamos começando mais um programa Jesus é o Caminho, programa este da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campo de Limeira, sob a presidência do pastor Levi Ferreira de Souza. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios hoje a participação do nosso pastor Heleno, nosso pastor vice-presidente aqui do Campo de Limeira, e também aqui ao meu lado esquerdo, nosso pastor Alexandre, secretário de missões e também responsável pelo departamento missionário aqui da nossa igreja sede. Pastor Heleno, uma boa tarde, que a paz do Senhor Jesus esteja com o pastor. É um prazer recebê-lo aqui conosco em nossos estúdios. Boa tarde, pastor Levi Júnior. Aos telespectadores também, quero vos cumprimentar na paz do Senhor Jesus. Quero dizer que estou muito feliz por estar aqui pela primeira vez nesse programa, através da Mix Regional. Nosso programa Jesus é o Caminho, que com certeza será um sucesso de audiência na nossa cidade e região, pois temos programas sadios com mensagens da Palavra de Deus e tenho certeza que atingirá os corações de todos aqueles que estiverem assistindo. Muito bem. Pastor Alexandre, é uma satisfação recebê-lo aqui entre nós, que a paz de Cristo esteja com o pastor e que possamos aí ter uma tarde abençoada, não é? Com certeza. Eu também saúdo a todos os nossos ouvintes com a paz do Senhor, também o Levi, o pastor Heleno. É muito gratificante poder participar desse programa, poder falar um pouco aqui a respeito do Evangelho, da obra de Deus, daquilo que Deus tem feito em nossas vidas e daquilo que Deus pode fazer na tua vida. Você que nos ouve nessa tarde, fique atento, dê um pouco da sua atenção a esse programa, que certamente Deus tem uma palavra para o seu coração. Pois bem, hoje o programa está recheado de coisas para nós conversarmos, e uma delas, um fato que nós vamos tratar aqui hoje. Para quem não sabe, o nosso pastor Heleno, ele é responsável, ele é o presidente do conselho político da nossa igreja, ele que cuida de toda essa parte política da nossa igreja. Quando se fala de política, ninguém quer falar, né? Todo mundo quer correr e quer sair de lá ou de cá, mas também é uma área que a igreja é atuante, é uma área onde a igreja tem a sua representação e é necessário ter esse conselho para coordenar toda essa área política. Como funciona? Conta pra gente como funciona um pouquinho dessa parte política aqui na Assembleia de Deus. Pastor Levi, a estrutura da nossa organização aqui na igreja, o nosso presidente, pastor Levi Ferreira de Souza, ele trabalha com os conselhos. Temos o conselho de ética e disciplina, conselho de doutrina, conselho político e etc. No conselho político, pela misericórdia de Deus, eu estou presidindo há um ano e nesse exato momento estamos aí diante das eleições municipais, para a vereança e para o executivo. Deus tem nos abençoado, a igreja tem se colocado de forma muito ética, com bastante cuidado para não entrar na política partidária. A igreja faz um trabalho muito sério, todavia a igreja também ela faz necessário ela ingressar no mundo político, porque hoje o mundo, a política toca o mundo, né? E nós, enquanto cidadãos, não podemos ficar alienados disso. Todavia, temos que ter muito cuidado, porque nós estamos enfrentando nesse momento na nossa nação, para nossa vergonha, lá em Brasília está sendo julgado o caso do Mensalão, e a nossa igreja ela tem tido muito cuidado com relação à atuação dos nossos membros, enquanto políticos, para que eles também não venham enveredar por caminhos que venham trazer desconforto para a nossa igreja. O pastor mencionou bem, nós estamos vivendo aí um quadro político muito triste no nosso país, porque nós vemos aí corrupção, aí em cima de corrupção, pessoas enxertando dinheiro para poder obter vantagens. Tivemos aí aquele caso das ambulâncias, dos sanguessugas e assim por diante. Isso é preocupante, porque parece que nesses últimos dias, mesmo os políticos que se dizem cristãos,
que procuram seguir uma fé, que são talvez de uma denominação, parece que chega nessa hora de política, parece que eles se desviam. Né? O que acontece, pastor? Que saem da mente dele a ética, a nossa posição cristã, parece que tudo isso cai no esquecimento. É verdade, pastor Levi. Nós temos que olhar sempre para os exemplos bíblicos. Nós encontramos ao longo da Bíblia diversos irmãos que atuaram no campo da política, todavia com muita ética, com muito cuidado e com muito temor de Deus acima de tudo. Podemos citar o caso de José do Egito, podemos citar o caso de Daniel, que foi um político, todavia foi um político que deixou marcas muito importantes para serem seguidas. E no contexto político, quando nós dizemos que a igreja não pode ficar alienada, ou seja, separada do movimento político, é que a máquina do Estado, ela se movimenta muito lentamente. E nós temos nas nossas igrejas ações que promovem benefícios sociais, seja para jovens, seja para idosos, também na questão das cestas de alimento para as pessoas menos favorecidas. Então temos que estar, o governo federal tem verba para esses fins. E como que nós vamos alcançar essas verbas? Através da política, através de pessoas, políticos sensatos, que se preocupam com o bem-estar das suas respectivas comunidades, todavia, como falamos no início, com muito cuidado para não ser mais um espertalhão que muitas vezes acaba trazendo máculas para o nome da igreja. Então esse é o nosso cuidado. É verdade. Nós tomando ciência aí de alguns assuntos acerca da política aqui em nosso município com relação às igrejas, nós vemos que as igrejas nos últimos dias aqui estão sofrendo um pouquinho por causa de algumas leis que estão perseguindo as igrejas. O senhor tem ciência de alguma coisa com relação a isso? Sim, nós temos conversado aqui com o nosso presidente e ele tem falado e tem demonstrado muita preocupação com relação a isso. Por quê? O prefeito que passou, ele mandou para a Câmara um projeto de lei que regulamentava o uso e ocupação do solo conforme a Constituição Federal. Todavia, ele veio carregado com algumas coisas que está prejudicando e muito as nossas igrejas. Não só a Assembleia de Deus, mas outras denominações também que estão muito preocupadas com o braço da lei está alcançando de forma muito drástica. Então, o que nós temos conversado com alguns candidatos a prefeito é que, chegando lá, eles possam nos ajudar de alguma forma, através de reunir a Câmara, para mudar de alguma forma essas leis, para que venha dar um tempo para as igrejas possam se adequar, ou até trazer alguma mudança que venha trazer benefício. Porque hoje a situação está bastante delicada. Até porque essas leis tentam modificar aquilo que já está pronto, aquilo que já está feito. E tem algumas situações, alguns templos, por exemplo, uma dessas características dessa lei é com relação ao estacionamento de veículos e assim por diante, mas muitos dos templos hoje já construídos já não tem como fazer qualquer alteração concernente a isso. Então, muitos estão sendo prejudicados por causa destas leis, porque está sendo ali exigido algo que eles não têm condições de fazer. Exatamente. Hoje nós estamos sofrendo aí com relação até mesmo ao alvará exigido aí para as igrejas, que nós vemos, eu entendo ser inconstitucional, porque o alvará tenta bloquear até mesmo a intenção de culto religioso, que é protegido constitucionalmente. O templo é protegido constitucionalmente, os cultos religiosos são protegidos constitucionalmente. Tudo aquilo que inviabiliza ou impede a realização de culto é inconstitucional. E tem por aí municípios exigindo alvará de igrejas e fechando igrejas por falta de alvará, que nós sabemos muito bem disso, e isso tem sido um ponto prejudicial. Por quê? Porque a igreja, ela ajuda na sociedade. A igreja, ela ajuda
a tirar as pessoas das ruas. A igreja ela ajuda a tirar as pessoas viciadas em drogas. Na igreja nós conseguimos desarmar o cidadão ao ponto que eles querem fechar as igrejas. Os políticos por aí querem fechar as igrejas, e a cada igreja que fecha, vários outros bares são abertos, aonde ali é disseminado a prostituição, o álcool, as drogas, e tudo isso eles não pensam. Em nada disso eles pensam, porque se eles pensassem um pouquinho nisso, eles não queriam fechar as igrejas, eles não teriam intenção de fechar as igrejas que têm contribuído com a sociedade. Então nós vemos que é necessário você, pastor, você dirigente de igreja, abrir os olhos, colocar os seus representantes lá nos devidos lugares, no executivo, no legislativo, e colocar os seus representantes. Para quê? Para que possamos assim exercer o nosso direito. Exatamente. Pessoas compromissadas com o Evangelho, com a obra de Deus, porque o que nos chama a atenção em tudo isso, pastor Levi, é que quando olhamos para a lei, até lá, lá no direito penal, a lei não pode retroagir para prejudicar o réu. Vamos fazer uma analogia trazendo para essa lei. Ela veio, uma lei nova, que veio trazer prejuízo para tempos que já estão construídos há 15, 20 anos atrás. Ou seja, nesse momento deveria ter um entendimento de tal forma que esses que já estão prontos pudessem se adequar ou fazer o máximo que ele pudesse se aproximar da exigência legal, de tal forma que não viesse trazer maior prejuízo. E isso não aconteceu. A lei veio fria e atingiu a todos. Então, nesse momento é importante que todas as igrejas estejam preocupadas com isso, e a eleição é muito importante. É importante que os políticos, os candidatos à vereança, ao executivo, estejam nos ouvindo, para que chegando lá, ele possa já estar com o recado daquilo que nós sugerimos. Porque nós, enquanto igreja, eles vêm nos procurar, vêm colocar as suas propostas, então faz necessário também que a gente coloque diante deles as nossas dificuldades. É verdade, é verdade. Mas deixando um pouquinho de lado o assunto da política, nós temos aqui nosso pastor Alexandre, que é responsável pelo departamento de missões aqui do nosso templo sede, e também é secretário de missões aqui do campo de Limeira. Pastor Alexandre, uma boa tarde, é um prazer tê-lo aqui conosco. Como que anda o trabalho de missões aqui na nossa sede em Limeira? Muito bem. Pastor Júnior, nós temos feito um trabalho bastante sério, importante, dentro da organização das Assembleias de Deus aqui de Limeira, não só aqui no Templo Central, mas em toda a cidade. Nós temos conseguido mobilizar os irmãos, os pastores, dirigentes, enfim, de um modo geral, toda a cidade de Limeira, o campo de Limeira das Assembleias de Deus, tem abraçado essa causa, que é a causa de missões, da obra missionária, e também ela é muito importante para todo o país, né, de uma forma geral, na mesma linha que vocês estavam comentando. A obra missionária, ela é uma portadora de uma mensagem de boas novas, que é a mensagem salvadora de Jesus Cristo, que é a mensagem de restauração das vidas, das pessoas, que é a mensagem de transformar o homem que está caído numa situação, muitas vezes socialmente muito baixa, em um cidadão de bem, um cidadão que tem uma responsabilidade com o seu próximo, com a nação, enfim. Então, é uma mensagem muito boa, e nós, graças a Deus, temos alcançado bons resultados, temos enviado muitos missionários para todo o interior de São Paulo, também temos enviado missionários para o Vale do Jequitinhonha, que é uma região muito carente, uma das regiões mais pobres do nosso país. Recentemente passou até uma reportagem na TV Globo sobre aquela região, e o nosso pastor teve uma visão muito boa, muito oportuna, de enviar os missionários para essa região, levar a palavra de Deus ali, mostrando com isso que o interesse da igreja não é apenas na parte financeira,
mas ali fica comprovado que o nosso objetivo ali é realmente as almas, são as pessoas que estão morrendo sem conhecer o Evangelho, sem conhecer Jesus, sem conhecer a mensagem de salvação. Isso é o mais importante para nós. E muitas denominações que não têm essa visão, buscam outros interesses, acabam por não fazer esse trabalho. Mas nós, pela misericórdia de Deus, temos levantado recursos aqui através da obra missionária e temos ido em busca destas almas. E lá tem muitas almas aceitando a Cristo, igrejas sendo construídas, templos sendo edificados, batismos constantes de novos irmãos. Inclusive eu e o pastor Heleno estivemos ali recentemente fazendo um batismo. E isso é muito gratificante. Eu quero aproveitar essa oportunidade e agradecer a todos os irmãos que têm entendido qual é o objetivo desse trabalho e têm aberto as suas mãos para contribuir com a obra missionária. Muito bem. E nós já estamos aí praticamente às vésperas do congresso, da conferência missionária. Como que anda aí os preparativos para essa conferência? Muito bem. Estamos a todo vapor, graças a Deus. Pastor Roberto, nosso líder, coordenador do trabalho, supervisor, ele tem já organizado toda a programação dos trabalhos, como serão as cooperações nos cultos que nós teremos na sexta, no sábado e no domingo, né? Como será a cooperação dos setores, quem são os pregadores que estarão presentes trazendo a mensagem de Deus. Também está a equipe de louvor, né? Alguns grupos que virão participar conosco para louvar a Deus. Enfim, a presença dos missionários também, estamos já organizando a vinda de todos os missionários para estar junto conosco aqui na sede, participando do trabalho, trazendo seus testemunhos, contando como Deus está operando no campo de missões, através de cura, milagres, libertações. Então, está a todo vapor. Estamos muito felizes, fazendo reuniões constantes para que seja um sucesso e Deus possa abençoar mais uma vez esse importante trabalho. Então, o projeto sempre é o crescimento, o desenvolvimento, mas principalmente trazer a todo o público, todos os irmãos, o que é a realidade do trabalho missionário. Porque às vezes nós nos resumimos aqui à nossa cidade, ao nosso convívio, ao nosso conforto, e nos esquecemos que a palavra do Senhor Jesus era para ir avante, para pregar até os confins da terra. E para isso é necessário às vezes ir, é necessário às vezes contribuir para que alguém vá, é necessário manter um projeto, e esse congresso então visa a conscientização do povo para este trabalho. Certamente, exatamente. O congresso ele é um selo, né? É uma confraternização, é um momento único, onde nós ali vamos poder ver o resultado daquilo que nós já estamos fazendo, que são a presença dos missionários com os testemunhos, com as bandeiras, as cidades que nós estamos desbravando, porque nesse um ano muitas novas cidades foram alcançadas pelo trabalho de missões aqui de Limeira, e também para nós refletirmos, né, nesses dias a importância de continuar fazendo esse trabalho, né, comemorar essa vitória junto com os irmãos e conscientizá-los que o desafio apenas começou, né? Quando Jesus foi para o céu, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Isso há quase 2000 anos atrás. Então, nós, há mais de 2000 anos, podemos dizer até, né? E nós temos que dar continuidade a esse trabalho. Nós não podemos parar, a igreja ela tem que trabalhar até a volta de Jesus. Então, esse congresso vai ser para conscientizar os irmãos que nós ainda temos que fazer algo mais para o reino de Deus, para que o Evangelho possa alcançar todo mundo, como é a vontade de Jesus, né? Muito bom, muito bom. Nós vamos continuar já com este assunto, mas nós vamos aqui aproveitar a presença do pastor Heleno, que está envolvido aí nesse quadro político. Pastor, como fica o respeito nessa hora? Porque nós temos aí andado por vários lugares e às vezes nós vemos um ou outro se queixando de que num determinado momento são amigos, mas chega na hora da política, parece que um vira a cara com o outro,
começa a desrespeitar um ao outro, até mesmo dentro da igreja. Então, como fica esse respeito que deve ter, o respeito mútuo entre os políticos que não existe? Como que é tratado aqui na igreja este desrespeito, às vezes, que um tem com o outro? Como que isso fica nesses dias de política? Pastor Levi, isso realmente tem nos preocupado e tem preocupado muito o nosso presidente, porque realmente existem algumas situações que extrapolam aquilo que a gente imagina que uma pessoa possa fazer. E quando falamos de crente, irmãos da igreja, espera-se uma conduta exemplar, de acordo com os moldes divinos, e muitas vezes isso não acontece. E não acontecendo, nós temos a régua do conselho para medir as atitudes e, posteriormente, as pessoas que ultrapassaram as barreiras serão chamadas e cada um responderá pelos seus atos. Está acontecendo algumas coisas, nós estamos sabendo, estamos armazenando as informações para que, posteriormente, essas pessoas sejam chamadas para responder por aquilo que fizeram. Porque se forem chamados agora e houver alguma retaliação para algumas pessoas, pode ser entendido que é uma perseguição ou é apoio para esse ou para aquele, que não é o objetivo da igreja. O objetivo da igreja é tratar com todos com muita ética e também com muita equidade. Dessa forma, estamos aí ouvindo os fatos, que muitas vezes são lamentáveis, né? Às vezes até a gente fica questionando, meu Deus, essa pessoa faz tanto tempo na igreja, né? Não é verdade? Mas como o senhor acabou de falar, os interesses são antagônicos e muitas vezes supera a consideração, o respeito, muitas vezes até a própria palavra de Deus, o que é profundamente lamentável. Mas todos esses fatos nós estamos analisando um a um e estamos aguardando para que no tempo oportuno nós possamos tratar cada um individualmente, cada um responderá pelos seus atos. Quem dera se toda a igreja tivesse um conselho político para tratar de todos esses assuntos, porque quando chega nessa hora de política, aquelas pessoas que nós jamais vimos, que nunca foi em casa, começa a bater no teu portão para pedir voto e isso e aquilo, e parece que só é amiguinho naquela hora, naquele momento, naquele instante onde necessita do teu voto. Mas eu quero trazer algo para você que está nos assistindo, você cristão ou não cristão, você que está nos assistindo neste momento, preste bem atenção. O seu voto é a única ferramenta, é a única arma que você tem para utilizar contra a corrupção, para utilizar contra os maus políticos. É a arma que você tem, é a ferramenta que você tem. Se você quer colocar bons políticos lá nos devidos lugares, você tem que usar esta arma, você tem que usar esta ferramenta de forma prudente, de forma correta. Não venda a arma que você tem, não venda as ferramentas que você tem. Tem muita gente vendendo voto por um milheiro de tijolo, tem muita gente vendendo voto por causa de um teclado, de uma bateria, tem muito pastor. E agora você, líder, tem muito pastor se vendendo por causa de meia dúzia de microfone, por causa de instrumento musical, de bancos. Não se venda, caro amigo, caro companheiro, não se venda, não venda o seu voto, porque você vai precisar deste voto lá na frente, a hora que você quiser exigir os seus direitos, e aí não terá mais moral, porque o seu voto foi vendido. Muita gente vendendo voto. Não se venda, não se venda, porque se você se vender, eu faço essa pergunta a você: qual é o teu preço? Quanto é que você vale? Porque aquilo, o voto, é um direito indisponível nosso, é um direito seu, é algo reservado a você que muitas vezes você dispõe de maneira inescrupulosa, por qualquer razão, por qualquer motivo, por qualquer coisa. Então, não venda o seu voto. Seja um cristão verdadeiro, seja um cristão honesto, seja um cristão prudente. E você que é um político que se diz cristão, seja verdadeiramente um cristão, porque a palavra de Deus nos dá exemplos
de como ser um político cristão. Um político que faz a coisa certa, na hora certa, no momento certo, não se preocupando com aquilo que A ou B vai falar, ou aquilo que o partido quer que ele faça, mas ele tem uma atitude ética, ele tem uma atitude correta, ele tem uma atitude pautada na palavra do Senhor Jesus. Chega de político safado, chega de político que só pensa nos seus próprios interesses, não se preocupando com os interesses da igreja, nem os interesses da população. Chega de político corrupto. Use aquilo que Deus colocou sobre as suas mãos, o seu voto, use-o. Quando nós vemos um político cristão envolvido em tanta falcatrua, ele macula não só o nome da igreja, mas também o nome de Cristo Jesus. Exatamente. Um outro detalhe que nós chamamos a atenção, pastor Levi, é de que, como o senhor colocou muito bem, a questão do voto. O voto não é um objeto de venda, não é uma mercadoria, é um fruto de consciência. Se é fruto de consciência, muitas vezes se a sua consciência induz a você a fazer, a tomar atitudes corretas, não pode contrariá-la, não é verdade? Por esse ou aquele benefício, etc. Uma outra coisa que nós, aproveitando a oportunidade do programa, gostaríamos de trazer, é que os irmãos da igreja, seja da nossa igreja, seja de outras denominações, votem em irmãos da igreja. Porque, como o nosso presidente disse, ele prefere muito mais dar um voto para um crente, ainda que seja aquele crente mais fraquinho, do que ao não crente de alto gabarito, com muita fama, mas não tem o temor de Deus. Então é interessante que os nossos irmãos elejam pessoas, orem e elejam pessoas crentes que professam a mesma fé, para que não eleja pessoas que muitas vezes vão lá trabalhar, muitas vezes até contra o Evangelho. Então é interessante isso aí. Nós temos aí, creio que vários candidatos em todas as cidades, nas cidades que essa emissora alcança, são cerca de 40 cidades, como aqui em Limeira temos várias igrejas que têm candidatos evangélicos, então que valorizem, que votem nesses candidatos, para que possamos ter uma Câmara com mais pluralismo, mas que sejamos bem representados, com 3 ou 4 candidatos evangélicos, servos de Deus, para que possamos ter uma conexão para trazer os nossos problemas e ter alguém lá para nos ouvir. Com certeza, até porque cada uma das categorias de classe que nós encontramos por esse Brasil afora, eles têm elegido os seus representantes. Então os policiais têm eleito policiais para seus representantes, os padres têm eleito padres como seus representantes, os funcionários públicos têm eleito pessoas que são funcionários públicos como seus representantes. Por quê? Porque cada um destes conhece a realidade do meio em que eles estão. Exatamente. É ingenuidade a nossa pensar que aquele que está lá fora, que está numa outra realidade, vai olhar para as suas necessidades. Seria uma ingenuidade muito grande nossa pensar que você vai colocar uma outra pessoa que tem uma outra comunidade em vista, que ela vai olhar para você, para a sua comunidade, para a tua igreja, e vai entender as suas necessidades. É ingenuidade. Só entende as suas necessidades aquilo que vive. Quem está junto, que está junto, que está passando. É a mesma coisa que você ter que escolher alguém para liderar a sua família, e aí você vai no vizinho e chama ele para liderar a tua casa. Ele não conhece a necessidade da tua casa. Ele não sabe aquilo que você precisa. Ele não sabe qual é a educação dos seus filhos. E tem muito crente fazendo isso. Sai da sua comunidade, sai da sua igreja, para escolher outros de fora, que vão prejudicar, até mesmo prejudicar a igreja, que vão prejudicar a comunidade. Por quê? Tudo por causa de um capricho, tudo Exatamente. Por causa disso ou daquilo, por causa de fulano é mais bonito, ou é mais feio, é mais gordinho, ou é mais magrinho. E por causa dessas situações, acabam vendendo e trocando o seu voto por nada. Por nada. E aí vão passar 4 anos reclamando, porque esse tipo de pessoa só reclama, né? 4 anos reclamando, e às vezes, quando a igreja consegue colocar o seu representante, numa necessidade ele vai procurar o representante da igreja, porque aquele que ele votou
não está nem aí para ele, nem está preocupado com as suas necessidades. Na realidade, esses candidatos, conforme o senhor já citou aqui, os vários segmentos da sociedade, cada um tem os seus representantes. Ao ser eleito, ele vai dar um feedback para quem? Para o seu reduto eleitoral. Então, esse que escolheu um candidato de um reduto diferente do que ele convive, ele está trabalhando contra si próprio, porque ele não vai ter um representante que está ali próximo a ele para que possa ser um canal de comunicação entre ele e o poder público. É verdade. Eu até tenho uma teoria, porque hoje nós vemos tantas pessoas saindo, parece que nessa época de eleição, até aquele que não tem dinheiro para fazer nada, ele quer ser político para tentar um emprego, porque talvez ser um vereador é um emprego muito bom, tem um salário muito bom, e visam outras situações que não aquela que aquele cargo vai exigir. Mas, no meu ponto de vista, eu creio que a nossa legislação política, a nossa forma política teria que ter uma mudança muito drástica para que isso não acontecesse, para que cada comunidade, cada enquadramento da sociedade, cada segmento pudesse escolher um representante. E esse representante ser o segmento, ser o representante daquele segmento. Se nós olharmos o Senado Federal, no Senado Federal do nosso país, cada estado tem um representante. Cada estado tem um representante. Então nós não vemos que tem um representante que mora no Rio Grande do Sul representando São Paulo. De forma e nem outro que mora lá no Amazonas representando o Pará ou representando o Ceará. Não. A pessoa do seu estado representa ele. Eu acho interessante se fosse muito assim bom. A política do nosso país. Cada segmento, então o segmento evangélico vai escolher um representante, vai ser o seu representante. O segmento dos funcionários públicos vai escolher um representante, vai ter um representante. Nós teríamos dentro da Câmara um representante de cada segmento. Cada um representando o seu segmento e defendendo o seu segmento. Lutando do que nós temos objetivos. Um monte de pessoas representando o quê? Representando a si próprio. A sua própria família e os seus próprios interesses. O que falta são políticos responsáveis e que defendam os interesses daqueles o qual elegeu. É isso que está faltando. Hoje nós vemos pessoas querendo um emprego melhor, querendo muitas vezes só um status, só ter o nome lá escrito no livro da história da cidade, que ele foi um político, mas preocupado com a cidade, não está. Porque se ele tivesse preocupado com a cidade, ele não se preocuparia em subornar pessoas para conquistar voto. Pelo contrário, aquele que quer fazer um trabalho para a cidade, ele começa a fazer antes mesmo de ser político. Antes mesmo de ser político, ele já trabalha, ele já faz. É como os nossos obreiros, né? A pessoa que é um candidato a ser um diácono, a ser um presbítero, o diácono, quando ele é separado na igreja, ele é apenas reconhecido pelo trabalho que ele já faz. Ele não vai passar a ser diácono dali para frente. Então a colocação do pastor é muito interessante. A pessoa já está fazendo alguma coisa. A sociedade vai o reconhecer através do voto quando este se candidatar a um cargo para vereança ou para o executivo e assim por diante. É interessante que quando você começa a estudar um pouquinho da história da política do Brasil, estes homens como Serra, que são candidatos, nós vemos que ele tem uma história política desde a juventude. Exatamente. Desde a época de estudo, quando estava estudando, eles pertenciam em grupos estudantis, iam para a rua, defendiam. O Serra mesmo ficou exilado um bom tempo, fugindo, Chile. Entendeu? Depois voltou. Então eles têm uma história, eles lutam por aquilo antes mesmo de serem eleitos. Antes mesmo de almejar qualquer coisa, eles já tinham um ideal político. E o que falta é esse ideal, essa vontade de fazer, antes mesmo de ser político. Por que esses políticos não doam tudo isso que eles querem doar na época da política? Por que não doa antes? Por que não ajuda antes? Por que não dá o tijolo antes? Por que não ajuda a comunidade antes? Mas não, tem que ser só na hora da política. Só no dia da votação. Então, para nós, esse tipo de pessoa não serve. Esse tipo de pessoa não corresponde. Não serão representantes, né? Não serão representantes.
E essa é a nossa preocupação na igreja, porque nós queremos pessoas na igreja imbuídas de um sentimento de coletividade, não visando apenas o interesse próprio ou a melhora da situação financeira, mas nós queremos alguém que nos represente. E tem muita gente por aí que não representa a igreja. É né? verdade. Então é triste o quadro político do nosso município e do nosso país. Se você que esteja aí nos assistindo, que é político, que é candidato, possa meditar um pouquinho em tudo isso. Será que você tem sido um cristão autêntico, mesmo sendo um político? Será que você tem perseguido os ideais que defendem a comunidade cristã que você atua, que você trabalha? Então pense um pouquinho nisso. Ou será que você só está defendendo os seus próprios interesses? Então nós não queremos políticos nem representantes que não representem a nossa comunidade, mas sim aqueles que trabalhem pela obra do Senhor e pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Exatamente. E é possível, né, pastor? É possível. Possível. Nós temos o caso de Daniel, que ele foi um moço muito fiel, foi fiel ao rei, fiel a Deus e fiel aos homens. Mesmo assim pagou o preço. Mesmo assim pagou o preço. Alguém pode perguntar, será que é possível a pessoa ser fiel a Deus, ao rei e aos homens? É só olhar a vida de Daniel. Ele foi tão fiel, dentro da sua fidelidade, alguém armou uma situação e ele continuou sendo fiel. Fizeram um edito lá para o rei, sempre aparece alguém nessa hora, foi lá diante do rei, rei, o senhor, sua majestade, o senhor é o rei supremo no mundo, o senhor conquistou esse país, aquela nação, venceu aquele exército. Então nós entendemos, juntou os prefeitos de 120 províncias e foram até o rei. Olha, nós estamos pensando aqui entre nós de apresentar um projeto para o senhor, que durante 30 dias ninguém ore, não peça nada a alguém, a não ser para o senhor. O senhor é um Deus. E, como a Bíblia diz que o presente cega o homem, né? O rei ficou todo cheio, né, daquela lisonjeidade daquelas pessoas e prontamente assinou o edito. Mas Daniel estava lá longe, não estava junto com aqueles. E o edito era apenas para alcançar a vida de Daniel. E o que aconteceu? Quando ele viu que estava assinado o edito, a Bíblia diz que ele, como de costume, não é que ele começou a fazer agora para provocar a lei que tinha sido, não, ele já fazia aquilo. Então, durante o dia, 3 vezes, ele abria as portas para o lado de Jerusalém, uma vez que estava cativo, né? E orava a Deus. E os espias foram lá e flagraram ele orando. E foram lá ao rei, rei, o senhor não assinou o edito? Sim. Pois é, mas Daniel, aquele a quem tu amas, está orando 3 vezes por dia. E nós que conhecemos a Escritura Sagrada, e o prezado ouvinte que também conhece, sabe que Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas lá o Senhor esteve com ele. E ao sair da cova dos leões, o rei ficou muito angustiado, porque não podia mudar uma sentença que ele mesmo tinha assinado. Mas foi lá um dia e bradou, Daniel, será que o Deus a quem tu serve? E o Daniel gritou lá de baixo, né? Rei, vive para sempre, o Senhor a quem eu sirvo me guardou da boca do leão. E qual foi o resultado? E agora eu fecho o assunto. Para alguém que pode perguntar, será que pode ser fiel a Deus, aos homens e ao rei? Sim. Quando Daniel saiu dali, o rei deu uma sentença. Que não existe Deus, a não ser o Deus de Daniel. Então, em toda a província foi pregado que não existe Deus, que todos têm que se dobrar diante do Deus de Daniel. Então, quando a pessoa se coloca diante de Deus, com temor de Deus, fazendo todas as coisas de forma que venha agradar a Deus, Deus se responsabiliza e a pessoa vai ser vencedor. Esse ou essa será vencedor. O importante é a fidelidade. É manter na qualidade de um cristão, ser fiel a Deus em tudo, que o Senhor nosso Deus é poderoso para nos guardar de todas as avalanches que porventura possa vir. Amém. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com a palavra do Senhor Jesus.
Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Belém, Campo de Limeira, Avenida Dr. Lauro Correia da Silva, número 2030, no Jardim Esteves. Venha conhecer nossa igreja e esperamos por você. Voltamos com o programa Jesus é o Caminho, e neste momento nós vamos ouvir a palavra do Senhor Jesus ao nosso coração. Então se prepare, abra o seu coração para ouvir a palavra do Senhor com o nosso pastor Alexandre Locatelli. Muito bem, queridos ouvintes da palavra de Deus, nos dão a alegria e a oportunidade de nós podermos entrarmos dentro do seu lar através do nosso programa Jesus é o Caminho. É uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês esses momentos tão agradáveis. Já temos aqui ouvido uma explanação a respeito dos assuntos de missões, também um assunto político que envolve a nossa sociedade, muito oportuno e importante para a nossa conscientização. Porém, agora vamos nos voltar um pouquinho para a palavra de Deus, que também é essencial para a nossa vida. As coisas que nos cercam é importante, mas a coisa mais importante que o homem precisa observar, precisa cuidar, é o seu futuro, é o seu destino. Porque todos nós sabemos que hoje eu tenho 40 e poucos anos de vida, amanhã eu vou ter 60, 70, não sei quantos, mas um dia a minha vida vai findar, a sua também vai findar. E nós, quando a nossa vida findar, teremos um encontro com Deus, porque cremos que estamos nesse mundo porque Deus nos colocou neste mundo. Somos frutos da criação de Deus. O mundo, o sol, a terra, as estrelas, tudo que existe, o homem, os animais, tudo é criação de Deus. Você também é criação de Deus. E a Bíblia diz que morrendo o homem, ele vai retornar a Deus, vai retornar ao seu Criador, vai prestar contas da sua vida àquele que o criou. Então, para esse momento, nós temos que estar preparados. Não podemos levar uma vida neste mundo distante dessa preocupação. Assim como nos preocupamos com o nosso dia a dia, o nosso trabalho, a nossa carreira profissional, os nossos filhos, a nossa esposa, a nossa família, também precisamos nos preocupar como chegaremos diante de Deus. Porque um dia, como já disse, a nossa vida irá se findar e esse momento será um momento de decisão para todos nós. Antes de adentrarmos aqui na explanação da palavra de Deus, gostaria de ler uma passagem bíblica muito conhecida de todos vocês, acredito, que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 25 até o de número 30. Diz assim a palavra de Deus: Naquele tempo, respondeu Jesus e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essas palavras, registradas no Evangelho de São Mateus, foram pronunciadas pelo Senhor Jesus. Quando o escritor foi relatar como foi a passagem de Jesus por essa terra, ele fez então um apanhado de tudo aquilo que Jesus ensinou, de tudo aquilo que Jesus fez. Ele deixou registrado essa passagem bíblica tão importante. Naquele momento, eu acredito que Jesus vivenciou uma situação muito interessante quando ele viu como Deus é misericordioso, como Deus é piedoso, como Deus olha até para os mais pequenos e mais humildes dentre os homens. Porque o nosso Deus, Ele não só é Deus dos ricos, Ele não só é Deus dos inteligentes, dos instruídos, mas Ele é também Deus dos pobres, dos necessitados, daqueles que muitas vezes não têm nem uma possibilidade de fazer uma faculdade ou de estudar, mas até essas pequenas pessoas que diante da nossa sociedade às vezes não tem nenhum valor, mas eu quero te dizer que diante de Deus você tem um grande valor. E Jesus naquele momento, vendo aquela cena, ele chegou ao ponto de agradecer a Deus. Ele se voltou para o seu Pai, para o seu Deus, porque ali ele estava numa condição de filho, de homem, mesmo ele vindo de Deus, mas ele se colocou numa condição de homem e agradeceu a Deus e disse: graças te dou, ó meu Deus, ó meu Pai, porque ocultaste estas coisas dos sábios, dos entendidos, dos instruídos, daqueles que acham que são muito e sabem tudo, e revelaste essas coisas aos pequeninos, aqueles que muitas vezes não conhecem muita coisa, não sabem muito, não fizeram uma grande faculdade, não são doutores, não são mestres, mas conseguem entender que Deus é maravilhoso, que Jesus é o Salvador das nossas vidas, que Jesus morreu para salvar as nossas almas. Então Jesus, observando aquilo, agradeceu a Deus e fez um convite, fez um pedido, fez um chamamento àquelas pessoas que estavam ali naquele momento e que serve para você que está nos ouvindo hoje, nesta tarde. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Muitas vezes eu começo a me lembrar quando eu, com 18 anos de idade, ainda não tinha um entendimento a respeito de Jesus, não tinha ainda passado por um momento especial do qual passei em minha vida, quando conhecia Jesus de uma forma diferente. Porque muitas pessoas conhecem Jesus apenas como um nome, apenas como um hábito, apenas como mais um. Conhecer Jesus de verdade é ter uma vida mais próxima dele, é realmente sentir Jesus ou viver com Jesus em sua vida, estar próximo dele, estar sempre atento àquilo que ele nos ensinou através da sua palavra, estar procurando moldar a sua vida, o seu caráter, os seus pensamentos conforme a palavra de Deus. Então aí você passa a conhecer Jesus. E com 18 anos eu passei por esse momento. Eu deixei de apenas de ser um religioso de aparência, um religioso que ia a uma determinada denominação constantemente, mas não tinha uma experiência real e verdadeira com Jesus. E é esse momento que mudou a minha vida, porque eu frequentar uma denominação, eu frequentar uma certa comunidade, não estava trazendo para mim a alegria que eu precisava, não estava trazendo para mim o consolo, o alívio, o refrigério que eu necessitava para a minha vida, não estava trazendo para mim a segurança que eu precisava para a minha alma, para nesse momento que eu terei de encontrar com Jesus, eu pudesse estar em condições de poder passar por essa hora. Então, quando Jesus faz esse convite, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos,
Se você se encontra nessa situação, se você está cansado, se você está oprimido até às vezes, pensando em tirar a sua vida, pensando que a sua vida não tem solução mais para as suas dificuldades, pensando que para você tudo está acabado, que a sua família está acabada, que o seu filho está acabado. Às vezes você tem um filho envolvido com as drogas, com a bebida, com tantas coisas. Às vezes você está em desespero. Jesus está dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Talvez alguma coisa te oprime, talvez a situação financeira, talvez a situação familiar, talvez você está cansado de tudo isso, cansado de viver, cansado de lutar, de buscar uma saída para a sua vida e não encontrou. Jesus está te chamando: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Veja bem, Jesus não chama quem está bem, Jesus não chama quem está cheio de dinheiro, cheio disso, cheio daquilo. Jesus vai em busca daquele que está realmente cansado, oprimido, numa situação muitas vezes que ninguém quer ajudar, mas Jesus, Ele é aquele que está sempre com os braços abertos, como morreu na cruz do Calvário, para te abraçar, para te ajudar, para te socorrer, para tirar de sobre você esse peso, essa opressão, esse cansaço que você sente. Jesus é o alívio para a tua alma. É somente você dar ouvido à voz de Deus e procurar um lugar onde você realmente tenha um encontro verdadeiro com Jesus. Por isso ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele vai trazer alívio para você. Ele vai trazer paz. Eu não estou prometendo aqui uma vida de mar de rosas. Eu não estou dizendo aqui que você não vai ter mais dificuldades, que você não vai ter que trabalhar, que você não vai ter que lutar, mas eu estou dizendo que a sua alma vai estar aliviada. O peso dos seus erros, dos seus pecados, de tudo aquilo que você fez de errado até hoje, a tua alma vai sentir alívio. Porque a Bíblia diz que quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, nós passamos por um processo de perdão dos nossos pecados. Quando nós reconhecemos que somos pecadores e aceitamos a Jesus, a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E o jugo, e muitas vezes a opressão, e muitas vezes o cansaço é fruto dos nossos pecados, dos nossos erros. Por isso que nós nos sentimos dessa forma. Mas se você aceitar a Jesus nessa hora, ou procurar um lugar onde você possa aceitá-lo, você vai se sentir aliviado. Você vai se sentir em paz. A paz é a coisa mais preciosa que o homem precisa dentro dele. O dinheiro não traz paz. Um bom emprego não traz a paz. Uma pessoa com uma saúde muito boa não traz a paz. Mas Jesus é o príncipe da paz, a Bíblia diz, e Ele pode preencher o teu coração com toda a paz. A paz que excede todo entendimento, como diz a Bíblia. Você pode estar num leito de enfermidade, mas você poderá realmente estar gozando de uma grande paz, porque a tua alma estará ancorada em Deus, em Cristo Jesus. Então, Jesus tem um alívio que você busca, que muitas vezes você vai às drogas buscar esse alívio, para esquecer dos seus problemas. Você vai muitas vezes às bebidas, você vai às noitadas, você vai a tantos lugares buscando o alívio que a tua alma está necessitada e não encontra. Cada dia a situação fica pior. Meu amigo, você não foi no lugar certo, você não foi na fonte correta. Vai a Jesus e eu tenho certeza que você se sentirá aliviado. A sua alma vai ficar aliviada e você vai ver o quanto é importante a sua vida nas mãos de Deus, o valor que Deus te dá, porque Deus dá valor até ao mais pequeno e necessitado, até aquele que não tem valor algum, mas Deus valoriza. Glória seja dada ao nome de Jesus. Quando Jesus estava aqui na terra, ele teve um encontro com um cego, um homem que era um mendigo, um cego de nascença, um homem que vivia com uma capa, que vivia mendigando, pedindo ajuda. Todo mundo passou por aquele cego e não fez nada por ele. Quando ele ouviu que Jesus passava por ali, ele começou a gritar e a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquele cego gritava tão alto
que incomodou as pessoas que estavam ao lado de Jesus, ao ponto de eles irem até o cego e dizer: olha, se aquieta, se cala, não incomoda o mestre, fica quieto aí, para de gritar, você está incomodando demais. Mas Jesus, que é aquele que atenta, que olha, que busca o necessitado, a Bíblia diz que Jesus parou e perguntou quem é que estava gritando daquele jeito, onde é que estava aquele homem. E então os discípulos disseram: é aquele cego ali, ó, que vem gritando desse jeito. Jesus então disse: manda chamar o cego, traz esse cego até aqui, traz esse cego para perto de mim. E quando o cego se aproximou de Jesus, Jesus lhe fez uma pergunta: o que queres que eu te faça? E aquele cego, mais do que depressa, disse: Jesus, eu só quero uma coisa, eu quero ver. Então Jesus disse: vê, a tua fé salvou. Então, meu amigo, Jesus é aquele que olha para o necessitado, para o carente. Por isso ele pode dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o descanso para a vossa alma. Não é para o corpo, é para a alma. Porque o teu corpo, ele vai voltar ao pó, como diz a Bíblia. Quando você for colocado em um caixão, lá o teu corpo vai se desfazer. Mas a tua alma, aquilo que faz você pensar, aquilo que faz você sentir, aquilo que faz você raciocinar, aquilo que move os teus atos, as suas atitudes, a tua alma, ela realmente precisa de um encontro com Deus. Porque esta alma, ela voltará para aquele Deus que a criou. Então você precisa encontrar-se com Jesus, para que a tua alma tenha descanso, a tua alma tenha paz. Que Deus abençoe, que estas palavras possam ser úteis para a tua vida, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe nosso pastor Alexandre por esta palavra. Nós já estamos chegando ao término deste programa, mas antes eu gostaria de fazer um convite todo especial a você. Você que está nos assistindo neste momento, venha nos fazer uma visita. Em cada bairro aí onde você mora, você vai encontrar uma Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Faça uma visita. Nós aqui estamos na nossa sede em Limeira, na Avenida Dr. Lauro Correia da Silva, número 2030. Então venha nos fazer uma visita, vai ser um prazer receber você, cumprimentar você, e com toda certeza nós vamos selar aí uma amizade em Cristo Jesus. Curva a sua cabeça, nosso pastor Heleno estará orando e nós estaremos encerrando este programa na presença do Senhor Jesus. Curva a sua cabeça conosco. Para aqueles que moram na parte alta da cidade, convido para estar no Jardim Roseira, ali Jardim Roseira. Muito bem, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, meu Deus, mais uma vez diante de Ti estamos, Senhor, nesse momento, Senhor, para Te agradecer por essa oportunidade que nos deste de transmitir a Tua santa palavra. Meu Deus, temos ouvido a mensagem com o Teu servo pastor Alexandre. Meu Deus, também temos falado outros assuntos pertinentes à Tua igreja. Meu Deus, ser com os nossos ouvintes, ser conosco. Abençoa, Senhor, a direção desse programa, abençoa nosso pastor presidente e a todo o corpo de cooperadores, Senhor, e diretoria da igreja. Amado Deus e soberano Pai, é no precioso nome de Jesus, Teu amado, que nós Te rogamos e Te agradecemos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e lembre-se, as bênçãos do Senhor é a única coisa que enriquece e não acrescenta dores.